Chegou um dia que eu quis dar um basta na situação. Eu vivia dentro de um ciclo, numa casa sem estrutura, onde meus filhos eram vítimas da desestruturação do pai e da mãe, onde não havia respeito, não havia amor, não havia cumplicidade. E eu dei um basta. Busquei ajuda profissional, recuperei minha autoestima, recuperei meu amor próprio. Eu busquei ajuda na Casa Bete Lobo, onde eu fui assistida durante 2 anos, onde eu fui fortalecida com o apoio de uma psicóloga. Comecei a fazer terapia, superei. Aos poucos, fui me reestruturando emocionalmente. Me fortaleci e saí do casamento. Me separei, passei por dificuldade, sofri tudo que eu poderia sofrer na vida. Peguei cesta básica, chegou o dia de eu não ter o que comer dentro de casa, mas eu não queria voltar àquela vida de antes. Eu segui em frente. Comecei a trabalhar, que antes eu trabalhava, mas ele ficava com o meu dinheiro. Ali eu voltei a trabalhar e comecei a ter autonomia na minha vida. E chegou um dia que eu resolvi ajudar outras mulheres. Mostrar para as mulheres que tem saída. Mostrar para as mulheres que, mesmo acreditando que não tem saída, porque quando nós estamos dentro de um ciclo de violência, nós nos sentimos sozinhas. Nós olhamos para o lado e não encontramos saída. Porque existe aquele ditado e aquela cultura que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas se mete sim. Eu não achava ajuda na minha família, eu não achava ajuda nos meus amigos. Eu era cobrada pela sociedade, porque a sociedade cobra da mulher sim. Que quando nós vivemos dentro do ciclo, se eu for falar para minha vizinha que eu sou vítima, que ele fez isso comigo, a vizinha olha, vai falar para outra vizinha e elas falam assim, o que ela fez para ele tratar ela dessa forma? Infelizmente, nós somos cobradas dentro da nossa casa, pelo nosso companheiro, e somos cobradas pela sociedade. A sociedade nos responsabiliza pelo fracasso do nosso relacionamento. Então eu quis mostrar para as mulheres que tem saída assim, que basta nós termos determinação, basta nós ter coragem de enfrentar a vida. Dinheiro não é tudo. Eu tinha tudo que eu podia imaginar, mas eu não tinha paz. Eu não tinha liberdade. Eu nunca tinha andado de avião, mas tinha condições. Eu nunca tinha ido num restaurante, mas tinha condições. Só que isso eu fui conquistando, depois da separação, eu fui conquistando aos poucos. Mas naquele momento, eu só queria uma coisa, um espaço para respirar. Eu só queria voltar a ser aquela Marlene de antes, que tinha liberdade, que podia sorrir, que podia olhar dos lados, que podia ser eu mesma. Passei por vários processos de violência doméstica. Passei pelo psicológico, passei pelo físico, passei pelo emocional, passei pelo patrimonial. E eu não sabia que era violência doméstica. Eu não sabia que quando eu tinha que ir para a cama com o pai dos meus filhos, contra a minha vontade, isso era uma violência sexual. Eu não sabia que quando eu trabalhava e ele pegava o meu dinheiro, isso era uma violência patrimonial. Eu não sabia que todos os dias, quando ele dizia que eu não era capaz, que eu não tinha capacidade para nada, que eu era um lixo, que eu não valia nada, que isso era uma violência psicológica. Quando ele bateu um dia, eu com grávida de 7 meses do meu filho, que ele me bateu, eu nem sabia que era violência física. Apanhei do marido, coisa que meu pai nunca havia batido em mim antes. E um dia, ele estava irredutível dentro de casa e eu liguei para uma amiga e pedi que ela fosse até a minha casa. E ela foi. E ela falou, minha amiga, você está passando pelo ciclo de violência doméstica. E me indicou a Casa Bete Lobo. E eu fui na Casa Bete Lobo e busquei ajuda. Lembro-me quando eu cheguei lá no primeiro dia, procurei uma psicóloga. Eu cheguei tão deprimida, eu cheguei
tão fragilizada emocionalmente que eu cheguei chorando. Naquele momento eu já passei pela assistente social, já fui atendida pela psicóloga e dali por diante eu fui me fortalecendo. Eu fui passando por ela individual, toda semana eu tinha o apoio dela e aquilo foi me fortalecendo e ela foi mostrando a pessoa que eu era, a mulher que tinha dentro de mim. E depois de 1 ano eu tive coragem de sair do casamento, eu saí desse relacionamento. Ele foi embora. Eu passei por todas as dificuldades, porque ele levou tudo. Ele levou carro, ele levou dinheiro, ele levou tudo. Ele me dava R$ 15 por semana, jogava no portão, que eu brinco como se joga salsicha para cachorro. Eu chorava, eu sentia vontade de voltar e pedir, implorar para ele voltar, mas eu não queria mais. E eu fui superando. Eu arranjei emprego, eu fui trabalhando, fui subindo cada degrau. Fui me dando conta que eu podia comprar, fazer supermercado. Gente, era tão bom depois de pegar tanta cesta básica, eu poder ir no mercado e eu comprar aquilo que eu queria. Mas meu dinheiro era pouco, só dava para água, luz, telefone e supermercado. Eu queria mais. E eu voltei a trabalhar com o que eu fazia antes. E o dinheiro, consegui comprar um carro financiado 100% e fui subindo cada degrauzinho. E quando eu pensei que não, aquela águia que existia dentro de mim, ela foi acordando. Eu fui dando vida para ela. E fui deixando ela voar. E ela foi subindo o topo. E ela foi descobrindo que ela não era mais aquela galinha que vivia ciscando entre outras aves. Ela foi subindo e ela foi crescendo e eu fui superando ao ponto de perceber que eu poderia ajudar outras mulheres, que eu poderia mostrar para outras mulheres que nós podemos sair desse ciclo, sim, que nós podemos dar a volta por cima e dar o nosso grito de liberdade, que nós não temos que viver a vida inteira dentro de um ciclo, sendo submissa, perdendo a nossa liberdade, sendo humilhada e vivendo de migalhas como eu vivia. E hoje eu me sinto feliz. Hoje eu falo que foi necessário eliminar a dor para dar vida à águia dentro de mim e me permitir que ela me levasse a conhecer novos horizontes.